que você faria se no dia de hoje saísse de casa apenas para pagar uma conta bancária rotineira e terminasse com o cano frio de um revólver encostado na sua cabeça? E qual seria a sua reação real se, após horas de terror, você passasse a enxergar o seu próprio sequestrador, não como um monstro implacável, mas como um amigo, um confidente ou até mesmo um protetor? A psicologia dá a esse fenômeno bizarro e assustador o nome de Síndrome de Estocolmo. É aquele estado mental e racional, onde a vítima desenvolve um laço afetivo e uma simpatia profunda pelo seu captor. Mas o que quase ninguém no Brasil sabe é que o maior, mais longo e mais perturbador caso de Síndrome de Estocolmo, transmitido ao vivo e em cores em rede nacional, não aconteceu na Europa. Aconteceu bem aqui, em solo brasileiro. Seja muito bem-vindo ao canal Documento Secreto. Eu sou a voz que narra os fatos que a história tentou esconder. Eu peço que você preste muita atenção no que vou lhe contar agora. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre assaltos a bancos e sobre os limites da mente humana. O que aconteceu na cidade de Londrina, no estado do Paraná, no mês de dezembro do ano de 1987, desafia qualquer lógica racional. Foram 7 dias inteiros de terror absoluto. 300 reféns vivendo sob a mira de armas e um desfecho inacreditável que vai deixar você de queixo caído. Se você é fascinado por crimes reais e pela complexidade da psicologia, já se inscreve no canal Documento Secreto e deixa o seu gostei porque o caso de hoje é um verdadeiro roteiro de cinema que infelizmente aconteceu na vida real. Para entender o que houve, precisamos viajar no tempo. O ano era 1987. O Brasil vivia um caos econômico sufocante, com uma hiperinflação que devorava o salário do trabalhador antes do fim do mês. Havia uma revolta silenciosa contra o sistema financeiro e o governo. O dia específico era 10 de dezembro, aniversário de fundação da cidade de Londrina. O comércio estava completamente abarrotado de pessoas, comprando presentes de Natal e trabalhadores sacando o 13º salário. No coração desse formigueiro humano ficava a agência central do Banco do Estado do Paraná, amplamente conhecido como Banestado. Por conta da data festiva e dos pagamentos, os cofres e os caixas daquela agência estavam literalmente transbordando de dinheiro em espécie. Era o alvo perfeito. O relógio marcava exatamente 11 horas e 10 minutos da manhã. O sol castigava o asfalto. De repente, a pesada porta giratória de vidro é forçada com extrema violência. 7 homens armados invadem a agência. Eles não usavam máscaras elaboradas, tinham rostos comuns, mas empunhavam revólveres de calibre 38 e pistolas automáticas com agressividade. Em questão de segundos, o pânico incontrolável tomou conta do lugar. 300 pessoas, entre idosos, mães com crianças e funcionários, foram obrigadas a se deitarem no chão duro sob gritos de "é um assalto". O plano da quadrilha era clássico e rápido: entrar com violência, render os guardas, raspar o dinheiro dos caixas e do cofre e sair correndo antes que a polícia pudesse reagir. Uma operação que deveria durar no máximo 10 minutos, mas o destino tinha outros planos. Uma pessoa que caminhava pelo calçadão do lado de fora percebeu a movimentação estranha através das vidraças e fez uma denúncia anônima imediata. A reação das autoridades foi avassaladora. Em menos de 4 minutos, antes mesmo que os assaltantes pudessem encher os primeiros malotes de dinheiro, o som cortante das sirenes invadiu a agência. Não eram apenas 2 viaturas, dezenas de carros de polícia, equipes do batalhão de choque e investigadores cercaram todo o quarteirão. Os criminosos correram desesperados para as portas de vidro e viram um verdadeiro mar de fardas, escudos táticos e armas pesadas apontadas diretamente para as suas cabeças. O caminho de fuga estava totalmente bloqueado. Não havia saída. Naquele exato momento, o roubo rápido morria, e nascia a maior e mais tensa crise com reféns da história criminal do estado do Paraná. Como 7 homens conseguem controlar 300 pessoas apavoradas em um espaço confinado e sob cerco militar? A verdade é que a situação era insustentável. Para tentar gerenciar o caos e demonstrar algum poder de negociação com a polícia do lado de fora, a quadrilha começou a fazer uma triagem. Ao longo das primeiras horas e da primeira noite, eles liberaram os reféns mais vulneráveis.
mulheres grávidas, idosos com problemas de saúde e mães com crianças pequenas. Ao final do primeiro dia, após muita tensão, o número de reféns caiu drasticamente. Cerca de 15 pessoas, a maioria funcionários-chave e gerentes do banco, formariam o núcleo duro do que estava prestes a se tornar um experimento psicológico macabro transmitido ao vivo para todo o país. O segundo dia amanhece e a situação piora drasticamente. A companhia de eletricidade, a pedido da polícia, cortou a energia do prédio inteiro. O sistema de ar-condicionado parou de funcionar no auge do calor de dezembro. A agência bancária transformou-se em uma estufa sufocante, com um cheiro insuportável de suor e medo. A água potável era rigorosamente racionada. Do lado de fora, a polícia mantinha uma pressão psicológica brutal. Armas pesadas apontadas ininterruptamente para as janelas e holofotes fortíssimos, ligados durante a noite inteira para impedir que os sequestradores e os reféns dormissem. E é exatamente nesse cenário de tortura psicológica e esgotamento físico que o cérebro humano joga a sua cartada mais estranha e desesperada para garantir a sobrevivência. Os reféns que ficaram presos começaram a perceber que o perigo letal imediato e real talvez não viesse dos assaltantes que dividiam o chão com eles, mas sim das armas potentes da polícia apontadas para eles lá de fora. O pensamento irracional, mas poderoso, que se instalou foi: um único tiro errado de um atirador de elite nervoso da polícia lá fora pode me matar agora. A quadrilha de assaltantes, percebendo essa ruptura psicológica nas vítimas, mudou a tática de forma inteligente e manipuladora. Eles pararam com os gritos agressivos. Começaram a conversar em um tom normal e calmo. Sentavam no chão sujo, lado a lado com os reféns, e compartilhavam a pouca água quente e a comida fria que a polícia mandava como moeda de troca. O líder da quadrilha começou a contar detalhes de sua história de vida triste, falando sobre a sua infância pobre, a falta de oportunidades e como o sistema cruel os havia empurrado para o crime. Num Brasil assolado pela hiperinflação e descrente das instituições, aquele discurso vitimista fez os reféns sentirem algo aterrorizante. Uma empatia verdadeira e profunda por aqueles 7 homens armados. No quarto dia de cerco ininterrupto, as potentes câmeras de televisão que cobriam o local registraram uma cena absolutamente surreal e desconcertante para as autoridades. De alguma forma, um violão foi arranjado lá dentro. E lá, no meio do que deveria ser uma cena de crime brutal e tensa, reféns e sequestradores formaram uma roda amigável. Eles cantavam músicas juntos, eles riam. Um dos reféns chegou ao ponto de ser filmado fazendo massagens relaxantes nos ombros e pescoço de um dos assaltantes que reclamava de dor. A síndrome de Estocolmo havia se instalado de forma absoluta e inquestionável na mente daquelas vítimas. Do lado de fora das vidraças blindadas, o Brasil inteiro assistia a tudo isso em estado de choque e incredulidade através dos telejornais. A praça em frente ao Banco Banestado virou uma arquibancada lotada de curiosos, como se fosse um circo macabro. Ambulantes vendiam comida para a multidão que acompanhava o desenrolar do sequestro. Reféns, por pura e livre vontade própria, caminhavam até as janelas de vidro e exibiam cartazes improvisados com papel e caneta para as câmeras de televisão. As mensagens escritas à mão diziam coisas estarrecedoras como: "Eles são boas pessoas. A polícia é que quer atirar na gente e nos matar." E a frase mais famosa e repetida de todas: "A culpa de tudo isso é do governo." A polícia estava completamente de mãos atadas diante da opinião pública. Como invadir o prédio utilizando força letal se os próprios civis que deveriam ser resgatados se jogavam fisicamente na frente dos criminosos armados para protegê-los dos tiros dos atiradores de elite? Chegamos ao 7º dia de cerco, 16 de dezembro de 1987. Depois de mais de 140 horas de tensão psicológica insuportável, um acordo arriscado é selado entre as partes. A polícia cede a uma das principais exigências para forçar a saída do grupo. As autoridades liberam um ônibus grande e estacionam na porta principal do banco para que os assaltantes iniciem a sua fuga motorizada. O plano tático e oculto da polícia era, obviamente, emboscar o ônibus nas rodovias de terra,
longe da população e das câmeras de televisão do centro da cidade. Mas os assaltantes não eram ingênuos e sabiam que seriam fuzilados se saíssem desprotegidos. A porta principal de vidro do banco finalmente se abre após uma semana trancada. E eles formam o que os especialistas e estudiosos em segurança chamam de o escudo humano perfeito de 360 graus. Os reféns restantes foram amarrados uns aos outros com cordas e panos e colocados em um círculo fechado e apertado ao redor dos criminosos armados. O detalhe mais perturbador e triste de toda essa cena era que os próprios reféns abraçavam os sequestradores voluntariamente e com força, caminhando passo a passo de forma coordenada, cobrindo com os seus próprios corpos cada centímetro da silhueta dos assaltantes para impedir qualquer visão clara da polícia. Eles caminharam dessa forma assustadora, desde a porta do banco até a escada do ônibus, sob a mira atenta e mortal de dezenas de fuzis e metralhadoras da polícia que estava posicionada nos telhados. O comandante da operação gritava no rádio: "Não atirem em hipótese alguma, o risco de matar um refém inocente é de 100%. A polícia não podia fazer nada além de assistir. Todos entraram no ônibus, tanto criminosos quanto reféns misturados na mesma insanidade psicológica. O veículo pesado acelera pelas ruas e avenidas de Londrina, iniciando uma perseguição policial em alta velocidade com viaturas e helicópteros da imprensa sobrevoando a cena. Horas depois, já encurralados em uma região rural deserta e exaustos pelo cansaço extremo de uma semana sem dormir direito, os criminosos perceberam que a fuga era impossível. Em um ato final de rendição mútua, eles pararam o veículo e liberaram todos os reféns na beira da estrada de terra rural. A cena de despedida documentada foi surreal. Reféns choravam amargamente a partida iminente dos seus algozes, desejavam boa sorte na fuga pelo mato e imploravam aos prantos para que eles não fossem mortos cruelmente pela polícia quando fossem encontrados. Dias depois de toda essa loucura, sem o poderoso escudo humano de carne e osso composto pelos civis amedrontados, a força do Estado desabou sobre a quadrilha desprotegida nas matas. A polícia caçou, localizou e prendeu a maioria dos membros do bando. Alguns deles resistiram à prisão e acabaram morrendo em confrontos armados e tiroteios com as forças policiais nos estados vizinhos. E quanto ao dinheiro roubado? Onde foi parar aquela fortuna incalculável tirada dos cofres do Banestado? Como infelizmente quase sempre acontece nessas histórias nebulosas e mal explicadas da história criminal do Brasil, grande parte da fortuna que foi supostamente recuperada pelas autoridades acabou desaparecendo misteriosamente dos registros oficiais, ou nunca teve o seu valor exato divulgado de forma transparente para a sociedade brasileira, gerando inúmeras teorias da conspiração e lendas urbanas sobre corrupção que perduram vivas até os dias de hoje nas conversas dos moradores mais antigos de Londrina. Mas o que restou de forma permanente e palpável no final dessa história trágica não foi apenas o saldo policial com prisões, mortes e dinheiro sumido. O que restou foram os profundos estilhaços psicológicos nas vidas de todos os envolvidos. Anos depois de toda a poeira baixar, pesquisadores acadêmicos e psicólogos especialistas que entrevistaram os sobreviventes daquele grande pesadelo de 7 dias descobriram algo absolutamente fascinante e triste. A famosa Síndrome de Estocolmo, que uniu aquelas pessoas contra o Estado, não evaporou e não desapareceu no exato momento em que elas foram libertas fisicamente na rodovia. Dezenas de ex-reféns passaram anos e anos sofrendo calados com um severo transtorno de estresse pós-traumático, tendo pesadelos diários, mas de forma totalmente paradoxal e irracional, muitos deles continuavam defendendo publicamente com unhas e dentes as atitudes violentas dos criminosos em entrevistas jornalísticas. Houve relatos comprovados de ex-reféns que chegaram ao ponto extremo de realizar visitas periódicas aos assaltantes que sobreviveram e estavam presos na cadeia pública, levando marmitas de comida quente feita em casa, cartas de conforto emocional e pacotes de cigarros para aqueles homens que haviam ameaçado tirar as suas vidas e de suas famílias no passado. O longo, tenso e traumático assalto ao Banco do Estado do Paraná, ocorrido na cidade de Londrina,
no ano de 1987, não foi marcado na nossa história apenas por ter sido o maior roubo de valores da sua época no país ou pela audácia da quadrilha. Ele foi, acima de tudo, um espelho cruel, transparente e assustador, que refletiu as profundas fraturas sociais, a desigualdade extrema e o desespero de um Brasil em crise severa. Um Brasil onde as pessoas comuns sentiam um tamanho desamparo e desconfiança por parte do poder do Estado, que acabavam se mostrando dispostas a abraçar e proteger criminosos fortemente armados, como se eles fossem verdadeiros e incompreendidos salvadores ou justiceiros sociais. É considerado até hoje um estudo de caso prático e obrigatório, ensinado em todas as academias de polícia sobre o gerenciamento moderno de crises complexas e psicologia criminal aplicada. Além de ser um capítulo sombrio, infinitamente fascinante e profundamente doloroso da nossa história recente, que não pode e não deve ser esquecido. É a prova clínica, definitiva e inquestionável de que a mente humana, sob estresse extremo e prolongado, é possivelmente o lugar mais perigoso, imprevisível e obscuro de todo o universo conhecido. Um cofre de emoções primitivas e irracionais, que se prova ser muito mais complexo e difícil de ser compreendido ou arrombado do que qualquer cofre de aço reforçado de qualquer agência bancária do mundo. Se essa investigação profunda sobre o comportamento humano e o crime te deixou intrigado ou pensativo sobre os limites da nossa própria sanidade em situações de perigo, então eu considero que nós cumprimos com êxito a nossa missão de informação e questionamento no episódio de hoje do Documento Secreto. Eu preciso muito saber o que você acha pessoalmente de toda essa loucura psicológica que nós relatamos aqui. Se você, em um cenário hipotético, ficasse por 7 dias inteiros trancado em um lugar insuportavelmente quente, sem poder tomar banho, com fome e sede, com medo da polícia ameaçando atirar em você lá de fora, e em contrapartida, vendo o criminoso armado sentar ao seu lado na mesma sujeira, lhe dar uma simples garrafa de água quente e lhe contar uma história de sofrimento para ganhar a sua simpatia, você acha que desenvolveria os mesmos sintomas irracionais da Síndrome de Estocolmo para poder sair vivo de lá? Tente ser completamente honesto consigo mesmo antes de responder mentalmente. Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários do vídeo, porque eu e a nossa equipe fazemos questão de ler e responder todos eles para fomentar um bom debate saudável sobre segurança e psicologia. Por favor, não esqueça de clicar agora mesmo no botão para se inscrever no canal Documento Secreto, além de ativar o sino de notificações e marcar todas as opções para você ter certeza absoluta de que não vai perder as atualizações e os nossos próximos documentários focados em crimes reais, fraudes históricas e mistérios não resolvidos. E claro, deixe também aquele botão de gostei clicado para mostrar ao algoritmo e para a plataforma do YouTube que você, de fato, gosta de apoiar e assistir a um conteúdo investigativo e narrativo de alta qualidade, e que dá um trabalho enorme para ser pesquisado e produzido para você. Eu sou a voz do canal Documento Secreto. A verdadeira história está sempre escondida muito bem debaixo dos panos das versões oficiais. Até que nós vamos lá e a encontramos para contar toda a verdade para você. Deixo aqui um forte abraço, meu muito obrigado pela sua excelente companhia durante todos esses minutos intensos e nos vemos no nosso próximo arquivo criminal, que será revelado em breve.